Quero começar o vídeo de hoje com uma reflexão de um vídeo que eu acabei de ver lá no Instagram. E esse vídeo alugou um triplex na minha cabeça, simplesmente. E eu queria ver se faz sentido pra vocês, tanto quanto fez sentido pra mim, que é basicamente assim: a menina do vídeo, ela fala que a gente só procrastina coisas que realmente vão fazer diferença na nossa vida. Ela deu um exemplo assim: quando chega um delivery de alguma comida que a gente pediu, a gente tá com fome, sabe? Super ansioso pela aquela comida chegar. Quando o delivery chega, a gente não procrastina. A gente desce na hora pra pegar a comida. Então a gente vai e pega e faz o que tem que ser feito, sabe? Sem procrastinar. Então a gente precisa desse incentivo, desse foco, sabe? Pra fazer realmente as coisas que vão trazer uma mudança significativa na nossa vida. Por exemplo, terminar aquele relacionamento tóxico. E eu não me refiro somente a relacionamentos amorosos. Relacionamentos de amizade também podem ser tão tóxicas quanto ligar para aquela pessoa que você deveria ter ligado e não ligou. Terminar o seu emprego ou ir atrás de um novo emprego se o seu emprego não tá te fazendo bem, não tá te fazendo feliz. Nós, seres humanos, nós não procrastinamos por medo do não. A gente procrastina por medo do sim. Porque o sim é a resposta que vai fazer a verdadeira diferença na nossa vida, sabe? E o ser humano, é comum do ser humano, na verdade, ter medo, né? Ter medo de coisas novas, ter medo de sair da nossa bolha. Então, cara, isso fez tanto sentido pra mim que eu fiquei... Sabe aquele emoji que saindo fumacinha pela cabeça? Eu fiquei exatamente assim. E isso é uma coisa que realmente faz muito sentido pra mim. E eu queria saber se faz sentido pra vocês também, tanto quanto fez pra mim. Nada como começar amanhã realmente, né? Com uma bela reflexão como essa. Esse assunto de procrastinar é uma coisa que sempre atrasou muitas coisas na minha vida. Mas eu sou uma pessoa que procrastino muito. Então foi bom eu ter visto essa reflexão agora de manhã, porque fez muito sentido pra mim e de um certo modo me deixou muito incentivada pra começar esse dia, pra começar essa semana e realmente fazer acontecer. Vamos conversar um pouquinho sobre como é morar aqui no Queens, em Nova York. Nova York, no geral, tem 5 distritos. Eles são Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island. Então, Queens é mais um distrito de Nova York. O Queens, atualmente, é o maior distrito de Nova York. Aqui é muito grande. Eu moro na pontinha, eu moro em Astoria. Então, para não generalizar, como é um distrito muito grande, eu vou falar pra vocês a minha experiência de morar em Astoria, ok? Que é onde eu moro. Eu tenho mais propriedade pra falar pra vocês como que funciona morar aqui. Quando eu cheguei em Nova York, há 1 ano e meio atrás, eu morei em Manhattan. E eu sempre falo que foi, assim, a melhor experiência que podia ter acontecido comigo. E o meu namorado tem a mesma opinião, que foi chegar e morar em Manhattan. Porque a gente pôde conhecer Manhattan de verdade. A gente andava muito a pé, a gente anda ainda muito a pé por Nova York. Então morar em Manhattan, que é onde é tudo mais fácil, onde é tudo mais perto, foi muito bom pra gente conhecer Nova York como realmente é. Mas por questões financeiras a gente veio pro Queens. O aluguel que a gente tava morando em Manhattan de um apartamento de 1 quarto era um estúdio com 1 quarto.
A gente pagava já um valor bem elevado, mas a gente tinha noção que Nova York era muito caro. Assim, Nova York é a cidade mais cara do mundo, então nisso vocês já podem tirar como tudo é muito elevado. Aluguel, mercado, enfim, tudo realmente tem um preço bem elevado. E o nosso aluguel, que já era caro, subiu, foi para 3 mil e pouquinho, e a gente falou que não tinha condições, e realmente não tinha. Então foi aí que surgiu a oportunidade da gente vir morar no Queens. Eu tava muito com receio, porque como todo mundo, eu também achava que a parte boa de Nova York era só Manhattan. E realmente muitas pessoas acham isso, acham que assim, Manhattan é a única parte boa de Nova York, e não é. Então morar no Queens me abriu os olhos para muita coisa, especificamente para isso. O custo de vida aqui é muito baixo comparado a Manhattan, com certeza. Essa parte que eu moro de Astoria é uma parte que tem absolutamente de tudo. Assim, eu não preciso ir pra Manhattan se eu não quiser. Pra comprar coisas específicas, ir no mercado. É um bairro que tem muito comércio, tem muitos imigrantes, tem muitos restaurantes. Tem um mercado gigantesco do ladinho da minha casa, que é assim 24 horas. Então realmente morar fora de Manhattan não significa que a gente vai ficar na mão com a questão comercial, com a parte comercial da cidade. Muito pelo contrário. Aqui em Astoria tem muita coisa mesmo. Agora a gente tá numa avenida comercial, bem comercial aqui, se chama Steinway, que é a principal avenida aqui de Astoria. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, só pra vocês terem noção do tanto de coisa que tem por aqui. Tem, assim, muita coisa mesmo. Então assim, morar aqui me trouxe uma percepção muito boa de que realmente a gente não precisa estar em Manhattan para aproveitar Nova York, sabe? Para aproveitar todas as partes boas de Nova York. Assim como Manhattan, os distritos, principalmente Brooklyn e Queens, tem partes muito ricas, tem partes muito chiques. Então é mais uma coisa aí que mostra pra gente que não é só porque a gente tá fora de Manhattan que a gente não vai ver a parte nobre de Nova York, sabe? E falando um pouquinho em custo de vida, eu falei pra vocês que a gente tava pagando 2.700 e pouquinho num estúdio de um quarto em Manhattan. É um bairro que se chama East Village, a gente morava lá, é um bairro muito bom, um bairro muito jovem. Tem muitos universitários, então tem uma vida noturna bem badalada, o que faz ser um pouquinho mais caro o lugar. Depois de 6 meses morando lá, o nosso aluguel subiu para 3.100, eu não vou saber exato agora, mas 3.100 alguma coisa. Aqui no Queens, a gente mora num apartamento de um quarto também, mas não é como se fosse um estúdio de um quarto. É um apartamento grande, tem uma sala boa, tem uma cozinha boa e tem um quarto. A gente paga 2.670 no aluguel hoje. E não só isso, sabe? Muita coisa assim, dá pra gente ver uma diferença absurda no bolso do fim do mês, como o mercado, por exemplo. O mercado é uma coisa que em Manhattan é bem complicado, você vai acabar gastando muito em mercado, e aqui não, sabe? Aqui os preços, eles têm sim uma certa diferença, e eu consigo encontrar muitas coisas em promoções aqui no Queens também. É uma loucura isso, coisa que não acontecia em Manhattan. Aqui no Queens também a gente tem muitos parques incríveis, com uma vista linda de Manhattan. Eu amo morar aqui no geral, eu gosto muito de morar aqui, principalmente pela facilidade das coisas. E pra ser sincera também, morar um pouco longe da correria de Manhattan é algo muito bom, principalmente pra saúde mental. Porque em Manhattan você pisa o pé pra fora, você já vê muitas pessoas correndo, é correria total, é ambulância, é bombeiro passando, é assim, é o caos, é o puro suco do caos, Manhattan. E aqui não, aqui no Queens a gente sai pra rua, a gente respira realmente um ar livre, sabe? Não tem aquela loucura assim de cidade grande realmente, como eu citei agora, muitas ambulâncias, muitos bombeiros passando na rua. O legal aqui também de Astoria especificamente é que, como eu citei pra vocês, tem muitos imigrantes mesmo. Então a gente tá andando na rua, a gente escuta um português ali, um espanhol ali. É muito bom pra gente se sentir dentro de casa também. Então é um lugar que eu gosto muito de morar.
Inclusive, todo mundo que vem falar comigo no Instagram, perguntando dicas de onde ficar em curta temporada em Nova York, eu sempre indico Astoria, porque além de ser muito mais em conta tudo que você precisar comprar, farmácia, mercado, hospedagem também é muito em conta. E daqui pra Manhattan é assim, da minha casa pro Central Park, por exemplo, é 15 minutinhos de metrô, sabe? Às vezes não leva nem isso. Então é uma boa opção para você fugir da correria de Manhattan, da cidade grande e não gastar tanto com a viagem, sabe? Ter um custo-benefício aí bem melhor para aproveitar a estadia. E uma coisa que eu amo muito sobre morar aqui no Queens também é que tem muitas opções de restaurantes do mundo inteiro. Eu até comentei sobre isso num vídeo anterior, porque, cara, é realmente muito impressionante. Claro que Manhattan também é assim, né? A gente encontra restaurantes de todas as nacionalidades existentes no mundo inteiro. Mas aqui em Astoria é tipo tudo aglomeradinho, a gente consegue ver todas as opções em uma única avenida, digamos assim. Você tá andando, por exemplo, e passa por um restaurante grego, que é uma coisa muito legal, porque a comida grega parece ser incrível, o cheiro é sempre muito bom quando a gente passa na frente desses restaurantes. Uma coisa que eu não sabia, conheci morando aqui. Restaurante equatoriano também, cara, muito legal a gente conhecer essas culturas diferentes, pela alimentação também é muito legal. Restaurante equatoriano, pelo que eu percebi, são pratos grandões, como nós brasileiros gostamos de comer, muita comida, muita abundância de comida. Também tem um cheiro muito incrível. Segurança é uma coisa que eu fiquei muito receosa de deixar de morar em Manhattan, porque os 6 meses que eu morei lá foram super tranquilos em questão de segurança, super tranquilos mesmo. Principalmente pra mim, que tô com o celular o tempo todo na mão, gravando e mostrando coisas, super distraída. Nunca me aconteceu nada, absolutamente nada que eu me sentisse em risco. Então eu falei, cara, como vai ser morar no Queens? Questão de segurança. Porque talvez não seja tão movimentado quanto Manhattan, como vai ser? E me surpreendeu muito, porque aqui também é muito tranquilo. Agora eu tô andando numa região que não é tão comercial, só tem casas basicamente. Sempre ando por aqui e também é extremamente tranquilo, sabe? Nova York no geral tem uma segurança muito boa, principalmente para nós mulheres que sempre andamos sozinhas por aí. É realmente incrível, é um dos pontos assim que eu amo muito morar aqui. Essa sensação de segurança, de sair na rua sem voltar para casa sem o celular, por exemplo. Os índices de roubo de Nova York de pequenos objetos como o celular são muito baixos, então isso reflete muito na segurança que a gente tem no meio da rua. É algo que, cara, eu gosto muito de morar aqui. Quem não gosta, né, de se sentir seguro, é muito bom. Então, assim, resumindo, no geral, isso é algo que eu queria que todos entendessem, sabe? Que Nova York não é só Manhattan. Literalmente, não é só Manhattan. Tem muita coisa incrível pra fazer fora de Manhattan. Aqui no Queens tem o Queens Plaza, a gente vai pra lá daqui a pouco, que é uma área bem comercial do Queens, tem prédios gigantescos, assim como Manhattan. Brooklyn tem áreas do Bushwick, Williamsburg, que são áreas incríveis, são sensacionais, são lindas visualmente de se conhecer. Então eu queria que as pessoas entendessem um pouco isso, sabe? Que é claro que você tem que conhecer todos os pontos turísticos de Manhattan, óbvio. Mas também, se você tiver mais tempo na viagem, conhecer outros lugares sem ser Manhattan, sabe? Conhecer Nova York além dos pontos turísticos mais conhecidos. Eu confesso que a maioria das coisas que eu conheci aqui em Nova York, que eu não esperava conhecer, me surpreendeu muito, porque a gente realmente tem esse pensamento de não, só Times Square, observatórios. Não, tem muita coisa incrível em Nova York além disso. Então eu queria que todos tivessem isso na mente, sabe? Tivessem consciência disso, porque, cara, tem muita coisa incrível mesmo, além dos pontos turísticos, de verdade. Agora eu vou pegar o metrô pra gente ir pra área chique aqui do Queens, que é o Queens Plaza. Dá 2 paradinhas de metrô da onde eu moro até lá, é bem rapidinho, coisa de 6 minutinhos no máximo. Eu quero ir no mercado lá que chama Trader Joe's. É o mercado que tem coisinhas muito exclusivas, sabe? Tem coisinhas que eu só gosto de comprar naquele mercado, além de ter um precinho bem agradável.
Eu gosto de comprar o hidratante de rosto deles e o protetor solar, é muito bom. Então, vamos lá, vocês vão acompanhar comigo. É um táxi antigo. Que demais, eu nunca tinha visto. Aqui no Queens Plaza tem as linhas de metrô suspensas, estão vendo? É bem legal, mas faz muito barulho. Possivelmente os prédios que estão aqui em volta é tudo prova de som, porque realmente é muito barulho. E o Queens Plaza é uma área, no geral, bem classe média alta, tem muitos ricos morando aqui. Enfim, tem muitas pessoas ricas que moram aqui, mas é uma área que está em desenvolvimento ainda. Vocês estão vendo, tem muitas construções, tem muitos prédios sendo construídos, muitos prédios comerciais, residenciais. Então esses grandes prédios que a gente vê aqui hoje são relativamente novos. É uma área que está realmente em bastante desenvolvimento. Queens Plaza, no geral, também é um bairro que tem muitos imigrantes japoneses morando, então tem muita coisa japonesa aqui. Tipo, esse mercado é um mercado só de produtinhos japoneses. Vamos dar uma olhadinha o que tem de legal aqui. Uma coisa incrível e que eu amo sobre morar em Nova York é a diversidade cultural, gente. Você consegue conhecer muitas culturas de perto, sabe? Por exemplo, eu tava ali agora naquela lojinha japonesa, só tinha pessoas falando japonês, é como se a gente estivesse literalmente em outro país. É muito incrível isso. Depois que eu comecei a morar em Nova York, eu comecei a usar muito dessas eco bags, porque aqui todo mundo usa. Aí eu falei, cara, interessante, por que não adotar, né? Ter uma eco bag é muito bom, porque além da gente carregar nossas coisinhas do dia a dia, é muito bom também vir no mercado, já colocar tudo aqui. Eu uso eco bag todos os dias, principalmente quando eu tô indo trabalhar, porque cabe tudo aqui dentro. E se eu quiser dar uma passadinha no mercado, sem pretensão nenhuma, eu já coloco tudo aqui dentro também. E a gente já faz nossa parte no meio ambiente. O meio ambiente agradece. Please watch your step when entering and exiting. For any other benefit, you can get a free tablet. Eu cheguei em casa, já me troquei rapidinho e tô aqui, ó, com a roupa pra lavar. Meu prédio não tem lavanderia, então eu lavo numa lavanderia de rua, as famosas laundries aqui. Muitos americanos usam porque a maioria dos apartamentos não tem máquina de lavar. Então é normal aqui as pessoas lavarem roupa em laundries de rua. E tá fechando, então eu tô correndinho. Inclusive eu tô lavando também aquela blusa que eu tava usando, a branca, porque eu derrubei café.
Gente, eu sentei aqui pra comer agora e eu quero falar pra vocês uma coisa que me aconteceu essa semana. Eu até compartilhei lá no Instagram porque foi algo que mexeu muito comigo. Então eu acho que seria interessante compartilhar aqui com vocês também, pra vocês terem uma noção de como é a realidade de Nova York. Não só de Nova York, vocês vão entender. Nova York é uma cidade grande, né? E como toda cidade grande, aqui também tem problemas sociais. E problemas sociais muito reais. Nova York é muito comum você ver muitos moradores de rua, ver muitos pedintes, ver muitas pessoas com problemas mentais e principalmente muitas mães com crianças vendendo docinho em metrô para sobreviver. É muito comum. E se você estiver em Nova York ou você conhecer alguém que já esteve em Nova York, você pode perguntar para essa pessoa que com certeza ela vai ter visto uma mãe com crianças de colo vendendo docinhos no metrô. É realmente muito comum. E isso é uma coisa que mexe muito comigo. É assim, dentre as milhares de coisas incríveis que Nova York me proporciona, essa é uma coisa que me pega diariamente. E quando tem criança, eu simplesmente não consigo, sabe? Meu coração despedaça. E essa semana eu tava no metrô e tinha uma mãe. Ela tava com um bebezinho bem de colo e uma criança de uns 5 aninhos implorando por comida. Implorando, de verdade. E foi a primeira vez que eu vi alguém tão desesperado, com tanta fome assim, e isso me abalou muito. Eu chorei muito, eu fiquei muito mal. Isso foi na sexta-feira passada. Assim, acabou comigo, mesmo. E sorte, Deus é tão bom, que eu tinha um pacote de bolachinha na minha bolsa que eu tinha comprado no dia anterior, eu dei pra eles e isso ajudou eles com certeza, eles estavam com fome, mas não foi o suficiente porque a mãe, ela não ia comer a bolacha, ela ia dar pros filhos, sabe? Então isso me destruiu mesmo. E eu entrei numa reflexão, sabe, sobre desigualdade social. Aqui em Nova York a desigualdade social é escancarada. Porque eu não sei se vocês sabem, mas tem mais de 300 mil milionários morando em Manhattan, especificamente. A concentração tá lá. E 84, se eu não me engano, bilionários. Então, é assim, é uma cidade muito elitizada. Por isso que é muito comum você estar andando à tarde e você ver pessoas ricas tomando um vinho num café chiquérrimo e na esquina uma pessoa com fome. Aqui é muito comum. A desigualdade social aqui é surreal e é algo que realmente mexe comigo. Eu sei que toda cidade grande é assim, não só Nova York, São Paulo tá na mesma situação. Mas essa é a primeira cidade grande que eu moro, sabe? Então, ver isso, assim, todo dia é algo que mexe comigo, mexe muito comigo. E eu tô trabalhando isso em mim pra eu não ficar tão mal, porque se eu quiser ficar em Nova York por mais tempo, eu vou ver isso por mais tempo e, enfim, eu preciso aceitar, né, que essa é a nossa realidade, infelizmente. Eu queria compartilhar isso com vocês, eu achei importante trazer esse tema, esse assunto aqui pra gente refletir, né, sobre isso, sobre algo que faz parte do nosso mundo. Mas enfim, eu tava aqui tomando minhas vitaminas diárias, peguei elas pra tomar. Essa aqui é o ômega 3, eu tomo todos os dias. Eu tomo uma de vitamina D também, que eu comprei no inverno, porque não faz sol em Nova York no inverno. Eu falei, cara, eu preciso de vitamina D. Mas agora eu não tô tomando mais, porque entrou no verão. Isso aqui, ó, é maca peruana. Eu queria dar uma dica pras mulheres aqui, pras meninas que me assistem. Isso aqui é um suplemento natural, feito de uma raiz. Então tem um cheiro muito forte por conta disso. Tem um cheiro bem fortinho. Mas ele é ótimo, ele é um suplemento feminino, ele é ótimo pra tudo. Ele ajuda a emagrecer, ele dá mais disposição no dia a dia. É um ótimo complemento. Eu vi num grupo de gringas, girls, que eu tenho no Facebook, elas indicaram, eu comprei. Tô experimentando, faz mais ou menos uma semana que eu tô tomando. E assim, foi incrível, tô me sentindo muito disposta. Tem outros benefícios dele que eu não vou saber agora, não vou lembrar, mas eu vou deixar aqui na tela pra vocês. É ótimo, mesmo.